boa noite. Está começando o ES News especial aqui na Rede TV Espírito Santo. Hoje o nosso convidado acaba de assumir como defensor público geral do Espírito Santo, Dr. Gilmar Alves Batista é o nosso convidado. Dr. Gilmar, boa noite, bem-vindo ao ES News. Boa noite. Olha, a gente está falando aqui sobre a Defensoria Pública do Espírito Santo. O Dr. Gilmar assumiu recentemente, né, no início finalzinho de janeiro, não foi isso? Foi no início de fevereiro. Início de fevereiro já, né? Aí no início desse ano já, como defensor público geral, mas não é uma novidade, porque ele já atuou nessa função no mandato anterior do governador Renato Casagrande, entre 2011 e 2015, uma pessoa com uma bagagem expressiva nessa área da defensoria e já atua como defensor público já há algum tempo, desde 2006, não é isso, doutor Gilmar? Exato. Fala um pouquinho sobre essa trajetória sua. Eu iniciei na defensoria aqui em 2006, né, aprovado no concurso, primeiro concurso da defensoria pública, e durante esses anos eu participei, né, da evolução da defensoria pública no estado, praticamente atuei em todas as áreas e fui defensor público geral em 2011 a 2015 e agora retornei ao cargo, né, através de uma eleição interna que tem na instituição, que envia uma lista tríplice e dentro dessa lista o governador me escolheu novamente para estar à frente da Defensoria Pública nos próximos 2 anos. São biênios, não é isso? Sim. Mandatos de biênios. Sim. E até para quem está em casa, nós vamos falar um pouquinho do seu perfil, né? Vamos apresentar para quem está em casa e não conhecem do Dr. Gilmar, vamos falar um pouquinho sobre o seu perfil, mas também é importante a gente esclarecer como que funciona a defensoria, né? É um serviço jurídico que é apresentado, é ofertado de forma gratuita para a população, né? As pessoas elas têm acesso, quem tem às vezes não tem condições de contratar, por exemplo, um advogado, né, doutor Gilmar? Tem o serviço da defensoria que o Estado oferta, não é isso? Exato. A Defensoria Pública é uma instituição que é responsável por prestar assistência jurídica gratuita àquelas pessoas que não podem custear, né, o pagamento de um advogado e também custos judiciais. É a instituição que tem previsão constitucional para isso. Então, em tese, a Defensoria teria que atuar e atender a essas pessoas sempre que elas necessitarem, que dá acesso ao Poder Judiciário, à Justiça, através da Defensoria Pública. É uma previsão constitucional, é uma instituição que já vem antes da Constituição de 1988, com a prestação de serviço à população, mas que se consolidou na Constituição de 1988. Ou seja, é democratizar o acesso à justiça, que não é tão barato, né, doutor Gilmar, de uma forma geral lá fora. Sim, de uma forma geral não, porque tem que contratar advogados, tem que pagar custos de processos, perícias nesses processos, para quem não se enquadra dentro da assistência judiciária gratuita. Sim, e assim, a defensoria, o senhor disse, a nível de Brasil, ela começou quando, em que ano? Existem defensorias muito antigas, como a Defensoria do Rio de Janeiro, a Defensoria de Minas, assim, já mais de 60 anos. Né, mas a prestação jurídica gratuita, antes da Constituição de 1988, não era feita somente por uma instituição. Né, com a Constituição de 1988, separou esse serviço de prestação de serviço público à população através das defensorias públicas. E aí elas se organizaram para prestar o serviço à população. Bacana isso, né? E bacana esclarecer isso para quem está nos assistindo, porque muitas vezes alguém pode estar nos assistindo hoje precisando de um serviço jurídico e às vezes sem condições de poder pagar, né, esse serviço, pode procurar a Defensoria Pública. Com certeza, a Defensoria está presente em alguns municípios do estado, na Grande Vitória estamos em todos. E é só fazer também, qualquer dúvida, uma ligação lá para o nossa central de atendimento, que é 129, que a gente presta esses esclarecimentos de onde a Defensoria está atuando, onde existe núcleo, né, horário de atendimento e etc. O doutor Gilmar estava me contando aqui, assim, nós vamos falar um pouco do universo hoje da Defensoria Pública, né, em especial aqui no Espírito Santo, mas de uma emenda constitucional que foi apresentada, e foi aprovada, aliás, no Congresso Nacional em 2014, que previa que a Defensoria, prevê, né, que a Defensoria esteja presente em todos os municípios do Brasil, ou seja, cada estado distribua a Defensoria nos seus municípios. Essa proposta ela não andou muito nesses últimos 5 anos, né, doutor Gilmar? Na verdade, essa emenda constitucional veio para fazer com que as defensorias consigam atingir a população como um todo. Existiam alguns estados, por exemplo, que elas estavam só em 2% dos municípios. Muito pouco, né? Pouco, No ano de 2014, nós estávamos atendendo a 64 comarcas
ainda que não completamente, mas de forma através de uma acumulação, extensão que os defensores faziam, que atendiam mais de uma comarca, em 64 comarcas do Estado. Nós estávamos faltando apenas 5 comarcas para atingir essa previsão da emenda constitucional 80. Isso a nível de comarcas, né? Comarcas, mas geralmente comarcas que onde tem um fórum, né? Então a Defensoria atuando nessas comarcas. Certo. Hoje nós estamos em 27 municípios. 27 municípios hoje do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Houve uma redução de atendimento da Defensoria Pública nesses municípios. Ou seja, 27 dos 78 municípios que o Espírito Santo tem. Sim. Né? Um pouquinho mais em um terço. Né? Sim, houve uma redução, quer dizer, um movimento inverso ao que prevê a lei. Nós precisamos agora retomar esse atendimento da população a esses municípios, porque existem formas de você equacionar o atendimento do defensor nas comarcas, por exemplo. Tem comarcas que necessitam de muitos defensores e outros que dependem só de um. Então a gente vai fazer um planejamento institucional para que a Defensoria atenda a esses municípios até 2022. É preciso cumprir a emenda constitucional 80, ela é uma emenda que foi feita para ser cumprida. E a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo precisa se organizar para até 2022 estar com um defensor, pelo menos, em todos os municípios capixabas. Doutor Gilmar, hoje uma maior dificuldade, a gente pode dizer, que da Defensoria Pública é a questão, e isso eu estou falando não só do Espírito Santo, né, da Defensoria como uma instituição no país. É a questão dos recursos, a recurso para administrar até mesmo a Defensoria? Olha, a Defensoria Pública, não sei por qual razão, desde 1988 ela não teve o investimento necessário que se precisa para atender a população. É uma instituição que atende a maioria da população, é a que tem mais acesso à população. Então faltou, né, a previsão orçamentária para que se fosse feito esse atendimento. Para você ter ideia, no Estado do Espírito Santo, o nosso orçamento não representa nem 0,20% da arrecadação do Estado. Ou seja, é destinado muito pouco recurso para a Defensoria, que precisa atender a população, ter núcleos de atendimento, precisa ter outros profissionais, além do defensor, que dê suporte a esse atendimento. Sim. E, assim, nós precisamos trabalhar isso planejadamente, para que a gente consiga alcançar um atendimento de excelência e atendimento a toda a população do Estado, né, até 2022. Nós vamos fazer um planejamento e vamos discutir isso no âmbito do governo do Estado, no âmbito das demais autoridades responsáveis por ajudar nesse desenvolvimento da Defensoria Pública. A gente pode dizer que essa é uma meta, doutor Gilmar, aí como presidente, como defensor público geral, aliás, né? Sim, é o que eu vou trabalhar nesses 2 anos de gestão, é um planejamento para que a Defensoria consiga atingir os municípios, né, através dos seus defensores, da sua organização, para prestar um atendimento amplo, né, e restrito à população. Bacana. Doutor Gilmar, vamos falar um pouquinho do seu perfil aqui. Eu estava elencando alguns pontos enquanto o senhor respondia essa questão dessa emenda constitucional 80, que é extremamente importante, como a gente disse, expandir a Defensoria pelos municípios, né? Você colocar núcleos ali e unidades de atendimento, você democratiza e torna muito mais fácil, né, que a população chegue à Defensoria para buscar o serviço que é de direito, ela tem direito, não é verdade? Então isso é muito importante. Agora vamos falar um pouquinho do seu perfil, né? Você é especialista em Direito Público pela Universidade Federal de Juiz de Fora, não é isso? Mas também já fez outras especializações, não é isso, além disso? Eu estou cursando um mestrado em Criminologia ainda, né? E já fiz diversos cursos, né, na área do direito, né, direito de consumidor, já fiz diversas áreas. Inclusive fora do Brasil, né? Fiz curso na Argentina. Na Argentina também? Sim, já fiz curso em outros locais também na América Latina, além da Argentina. Muito bacana, né? Isso acaba e vai agregando isso no conhecimento, porque você conhecer a realidade de outros estados, de outros países também, isso agrega para você trazer boas ideias, boas práticas para o Estado, né? Sim, inclusive quando exerci o cargo de Defensor Público Geral em 2011, eu fui representante do Colégio Nacional de Defensores Públicos, né, que é o CONDEG, no Mercosul. Então eu participei de uma análise com as outras defensorias da América Latina ali, atuei ali bem
bem incisivamente nesse período de 2013. Não foi em 2011, né? Foi no meu mandato de 2013, né? Até 2015, quando eu saí do cargo. Do cargo de defensor público geral, né, do Estado. Muito legal. E assim, você buscar alternativas, cada vez mais alternativas, vamos dizer assim, para ofertar realmente esse serviço à população, né? A população, de uma forma geral, ela tem muita carência do serviço jurídico, a gente estava comentando sobre isso, pelo custo, às vezes pela dificuldade de acesso mesmo, de informação, às vezes, né, doutor Gilmar? Então, tem muitos motivos. A população, de modo geral, aquela que mais necessita é aquela que tem menos acesso. Ela não consegue chegar até o local onde ela vai pleitear o direito dela, né? A pessoa que tem mais informação, que tem mais recursos, ele consegue isso com maior facilidade. Então a Defensoria vem para isso, para trazer as demandas dessa população ao setor público, ao judiciário, de um modo geral, de forma a resguardar e restabelecer o direito das pessoas que têm os seus direitos violados. Isso é muito importante. Inclusive, eu estava conversando com o doutor Gilmar aqui, antes de começar a entrevista, que a Defensoria inicia, inclusive, um serviço lá na Assembleia Legislativa, que há poucas semanas o presidente da Assembleia, o deputado Eric Moço, esteve aqui conosco, estava apresentando para a gente como a Assembleia tem se tornado um ponto de concentração de serviços mesmo para a população, né? Então você tem ali o PROCON hoje, você tem o local para você tirar a identidade, está colocando agora a carteira de trabalho, enfim, outros serviços, e também a Procuradoria da Mulher, que oferece serviços aí contra a questão do feminicídio, e agora também conta com a presença da Defensoria lá dentro, não é isso? Sim, nós criamos um núcleo no final agora de 2018, né? Foi criado um núcleo com atuação lá dentro da Assembleia, que é uma forma de a Assembleia também acolher as demandas da população, e a Defensoria fez uma parceria com a Assembleia de modo a instaurar esse núcleo lá. E já está funcionando? Está funcionando, está em funcionamento. Em relação à questão, né, das mulheres, tem 2 defensores lá atualmente atuando nesse núcleo, desenvolvendo um trabalho que é importante, pois o Estado do Espírito Santo é um estado que tem um histórico de violência doméstica e familiar, né, muito grande, então precisa ter uma atenção especial nesse setor. É verdade. Infelizmente, ainda as mulheres sofrem com esse tipo de violência. Eu falava isso outro dia aqui, com convidados que vieram falar sobre a questão do feminicídio, como em pleno ano de 2019, né, a gente está aí no século XXI, a gente ainda sofre com isso, né, doutor Gilmar? Com mulheres sendo violentadas, assassinadas. E esse número, infelizmente, ainda é crescente. E nos últimos meses, principalmente agora no final de 2018, início de 2019, os números são assustadores, como cresceu. Isso é uma questão cultural, né? Questão cultural do homem, do machismo do homem, né? E às vezes essa questão da opressão na questão da violência é importante, mas precisa se trabalhar também outras questões para isso refletir na diminuição da violência contra a mulher. Geralmente o maior agressor é um familiar, às vezes o companheiro e às vezes filho. Então, quer dizer, não é somente uma questão de lei, né? Vamos dizer assim, de aplicação de lei, é uma questão cultural. Precisa ser, acho que é muito mais cultural do que da lei, né? A legislação nessa área ela é muito boa. A Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio, é uma legislação, acho que até muito firme, né? Muito, eu não sou um entendedor da área jurídica, mas eu penso que ela é eficaz. Né? É uma legislação eficaz, né, doutor? É uma legislação muito avançada, uma legislação boa. Precisa se criar meios de fiscalização e de aplicação dessa lei. Dessa lei, exato. Porque ela é importante, ela prevê uma série de medidas de proteção à mulher, mas que precisa ser fiscalizada. Não adianta nada, muitas vezes, a mulher ter um papel, uma medida protetiva, se ela não tiver a real proteção dos mecanismos de justiça. Aí é polícia, defensoria, Ministério Público, Poder Judiciário, de forma a desenvolver um trabalho efetivo de proteção. Porque muitas vezes ela tem um papel, que é a medida protetiva, mas não tem a proteção real. Né? E por isso que ainda assim costuma, mesmo com medidas protetivas, o agressor ainda acaba cometendo alguma agressão contra a vítima.
Eu penso que como a Defensoria atende normalmente, em especial ao público carente, pessoas que têm mais dificuldades, e a gente observa nos gráficos, né, quando fala de feminicídio, normalmente atinge muito essa população. Eu penso que a Defensoria deve receber muita demanda dessas questões, né, de violência doméstica e familiar, não é? Sim, inclusive nós estamos tentando aprimorar esse atendimento em relação não só à mulher vítima de violência, mas aquelas vítimas de modo geral de todos os crimes, né? Claro. Vítima de violência sexual, por exemplo. Então, a Defensoria, nos próximos anos, nós pretendemos implantar pelo menos um projeto piloto na capital, que é um centro de atendimento multidisciplinar, né, que vai atender as vítimas de crimes, de modo geral, e também, ao mesmo tempo, criar ali uma central que possa resolver algumas questões sem necessidade de acionar o Poder Judiciário. Isso é muito bacana. Olha, quem está em casa assistindo e acompanhando a gente, está ouvindo no fundo aí uns passarinhos cantando. Os passarinhos invadiram aqui nosso estúdio hoje, então acho que você deve estar acompanhando aí, como trilha sonora do fundo da nossa entrevista, o canto dos passarinhos. É bom que está deixando o nosso ambiente bem leve aqui, né, doutor Gilmar? Mas é muito bom. Hoje no programa a gente está recebendo o doutor Gilmar Alves Batista, defensor público geral do Espírito Santo, né, que está aí à frente da Defensoria Pública aqui do Estado. E no próximo bloco a gente vai continuar conversando um pouquinho ainda mais sobre os serviços que a Defensoria Pública oferece aqui no Espírito Santo, também sobre quais são as perspectivas aí para esses próximos anos, né, já que o doutor Gilmar acaba de assumir a função. É bem rápido, a gente volta já com o ES News Especial. Continue ligado na gente aqui na Rede TV Espírito Santo. Estamos de volta com o ES News Especial aqui na Rede TV Espírito Santo. A gente continua a nossa conversa hoje com o Defensor Público Geral do Espírito Santo, Dr. Gilmar Alves Batista. No bloco anterior já conversou um pouco com a gente sobre a sua trajetória profissional e também à frente da Defensoria Pública pela segunda vez, né? Foi defensor público no mandato anterior do governador Renato Casagrande e acabou de reassumir como defensor público geral novamente. E trouxe para a gente alguns números também, alguns resultados já desse trabalho antes, né, nos mandatos anteriores. Doutor Gilmar, a gente conversava aqui no intervalo sobre como o Espírito Santo hoje tem um déficit grande no sistema prisional, né? O Estado hoje tem capacidade, aliás, para 13.563 presos, mas hoje conta com 22.541 internos. Dá um déficit de quase 9.000 vagas, né? É um problema sério porque a gente sabe que a criminalidade é algo crescente, infelizmente, né? Então, como resolver esse problema? A Defensoria pode ajudar? Claro. Inicialmente, o problema do sistema carcerário não é simplesmente um problema de prisão, né? A gente está tratando sempre a doença, vamos dizer assim, não a causa dela. Então, Verdade. É um problema social que precisa ser trabalhado como um todo. Mas é preciso fazer alguma coisa para diminuir, né, a lotação do sistema carcerário. E a Defensoria atua já no sistema carcerário, lá nas audiências de custódia, e é preciso agora aprimorar esse atendimento dentro dos presídios, analisar a questão individual de cada detento, verificar se eles podem progredir no seu cumprimento de pena, verificar a questão das prisões provisórias, né, e analisar a legalidade dessas prisões e impetrar os remédios constitucionais, as ações que têm que ser efetivadas para liberar as pessoas que precisam e podem ser liberadas. É preciso deixar claro isso. É necessário que as pessoas cumpram penas e paguem pelos delitos que cometeram, mas claro, dentro da justiça. Aqueles que têm que cumprir uma pena menor, né? Tem que cumprir uma pena menor, tem que se cumprir a pena menor. O Estado tem que dar atendimento a essas pessoas e cumprir à risca a sentença, a determinação que foi dada na sua pena quando iniciou ali o seu cumprimento. Muitas pessoas ficam presas, às vezes, além do que necessita. Sim, ou seja, o senhor está dizendo que existe uma descompensação, então, nessa questão, de que algumas pessoas ficam além e outras talvez não ficam o que deveriam. Exato. Tem que se aprimorar nisso. Agora, o papel da Defensoria Pública é verificar os excessos, vamos dizer, aqueles que estão detidos além do que necessário ou aqueles que já têm direito a progredir, né, e analisar isso com base na lei e na jurisprudência do STJ, do STF e até do nosso Tribunal de Justiça aqui, para aplicar uma lei para todos, vamos dizer assim, né? Todos são iguais perante a lei tem que ser aplicada de forma igualitária
E não só aqueles que têm um recurso suficiente para contratar um advogado e dar um atendimento personalizado a ele, mas também aqueles que não têm e que a Defensoria tem que fazer esse atendimento personalizado, né, que existe inclusive um princípio constitucional, um princípio do direito penal, que é da individualização da pena. A pena tem que ser individualizada para cada pessoa e não pode ser tratada de forma genérica. A Defensoria já teve alguns avanços agora recentemente em relação a isso e a gente continua trabalhando para que as pessoas que cometeram algum delito e são penalizadas e devem cumprir suas penas, mas dentro do estrito limite do que é necessário. Doutor Gilmar, existe uma vertente na sociedade que diz assim, a polícia prende, a justiça solta. O senhor concorda com essa afirmação? Em termos, não é que a justiça solta porque a pessoa tem direito de estar em liberdade. E nós precisamos criar um mecanismo de alternativos para que as pessoas possam cumprir penas, muitas vezes, em liberdade. Não é todo mundo que necessita ficar detido. E essa questão de que todo mundo que pratica o crime tem que ficar preso, eu acho que... Teria prisão para todo mundo, né? Não teria prisão para todo mundo, é mais uma causa de um problema do que a solução para ele. Então, se o juiz está soltando, é porque essa pessoa tem direito de estar solta. O que a gente precisa mais são agilidades nos julgamentos. Às vezes a sensação de injustiça ou de impunidade, ela vem da demora dos julgamentos e não dessa questão de que a justiça prende e que a polícia prende, a justiça solta. A justiça solta porque está observando, muitas das vezes, o direito daquela pessoa de estar em liberdade. Fala-se muito, se discutiu muito isso, né? Até mesmo lá no Supremo, né? A conduta dos ministros e tudo mais, de soltar. E a polícia, a gente tem conversado muito com delegados e com secretários de segurança também sobre isso, porque a criminalidade, a insegurança é algo que está muito crescente ainda na nossa sociedade de uma forma muito geral, né? Isso a nível de Brasil, o Espírito Santo não foge essa regra, infelizmente, é uma regra infeliz, mas a gente estava falando, não basta criar prisões, né? Você construir presídios ou colocar várias pessoas presas ali, né? O sistema hoje no Espírito Santo já tem 9 mil vagas de déficit, ou seja, tem que se buscar alternativas. Talvez a legislação teria que ser revista também um pouco, ser um pouco mais rígida talvez, isso talvez iria intimidar um pouco a criminalidade ou não? O senhor não acredita nisso? Eu não acredito. Assim, primeiramente, eu não acredito somente na lei. Assim, a lei é boa, a lei existe, mas ela não funciona sem fiscalização. Eu acho que falta no país uma fiscalização. A gente cria leis até boas, mas a gente esquece que ela precisa ser aplicada na prática e precisa de fiscalização para isso. Então não adianta criar leis se não tiver fiscalização. Por exemplo, a questão do trânsito. Nossa lei de trânsito ela é boa, mas se não tiver a polícia na rua fiscalizando as pessoas que estão dirigindo corretamente, que estão bebendo a dirigir, não adianta. Essa lei ela perde a credibilidade porque as pessoas não têm o temor de que estão sendo fiscalizadas. Eu acho que as leis são boas, as leis brasileiras, não é a criação de mais leis que vai mudar a situação do país. Talvez deixá-las mais rigorosas, não? As leis são rigorosas. Elas são suficientes. Elas hoje atendem. Elas atendem. O que falta no país é fiscalização. Então, essa falsa ideia que passam de que criando uma lei mais severa vai resolver o problema do país. Mas se criar a lei severa e não tiver fiscalização, tudo vai continuar da mesma forma. Não resolve o problema. Não resolve nada. Ou seja, então o problema é um pouquinho mais amplo. O problema é de organização e de fiscalização do cumprimento das leis. Por exemplo, a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente que é formidável. É uma lei super avançada, mas não se aplica por quê? Aí você cria a lei no papel, mas você não cria as condições de aplicar a lei de verdade, vamos dizer assim, na situação concreta. Defensoria é uma situação formidável, mas você precisa criar mecanismos de atender a população através dela. Quer dizer, claro, não adianta criar leis somente, é preciso dar condições do cumprimento dessa lei através de fiscalização, de planejamento de implantação do que nela está descrito. Para que de fato ela aconteça e funcione, né? Exatamente. Senão não resolve. Olha, infelizmente, gente, o papo está ótimo, né? Mas infelizmente o tempo já está chegando ao fim. Eu quero agradecer muito ao Dr. Gilmar Alves Batista, defensor público geral aqui do Espírito Santo, veio hoje conversar com a gente um pouco, esclarecer dúvidas, né? Tirar dúvidas sobre como funciona a Defensoria Pública e também falar um pouco da sua atuação, né? Como a gente disse, já pela segunda vez defensor público geral aqui no Estado, foi no mandato anterior do governador Renato Casagrande, reassume agora. Eu penso que o governador escolheu novamente pela atuação brilhante
do Dr. Gilmar. Eu falo isso porque eu conheço já há algum tempo e sei da atuação dele muito eficaz, muito correta e com muito cuidado, com muita cautela para poder tomar decisões assertivas, né? A gente tem visto isso. Então a gente agradece a presença do Dr. Gilmar, dá os parabéns pela posse e diz que as portas estão abertas aqui do ES News, viu? Obrigado, eu que agradeço pela oportunidade. A gente que agradece, Dr. Gilmar Alves Batista. E a gente encerra por aqui a nossa entrevista de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua companhia. A entrevista encerra, mas o programa ainda não acabou. Você acompanha agora a programação do cinema para este fim de semana. Álvaro Guareschi é com você. Boa noite para você que nos acompanha. Até a semana que vem. Fim de semana de carnaval, para quem está procurando uma programação mais tranquila, já pode marcar de ir para o cinema, porque esse final de semana tá cheio de estreias. Entre elas, Cinderela Pop, estrelado por Maísa Silva. No longa, ela interpreta uma adolescente que descobre uma traição no casamento dos pais. Descrente no amor, ela vai morar na casa da tia e passa a trabalhar como DJ, se tornando a Cinderela Pop. Mas ela não esperava que um príncipe encantado pudesse fazê-la se apaixonar. DJ Cinderela, eu tô com um dos seus sapatinhos de cristal. Traz o outro pra completar o par. Em um ritmo diferente. Essa DJ é menor de idade. A partir de hoje você vai morar lá em casa, viu? Eu acho que você tem que cair na real. Se ela não apareceu até agora... Meu vestido! Sou doente, mau caráter! Sua conta chegou, querida. Pra quem gosta de chorar com os filmes de dogs, tem um longa A Caminho de Casa. Nele, Bela, uma cadelinha muito especial que vive com o Lucas, um estudante de medicina veterinária que trabalha como voluntário em um hospital local, um dia é encontrada pelo controle de animais na rua e acaba sendo levada para um abrigo a 400 milhas de distância do seu dono. No entanto, Bela, uma cachorra extremamente leal e corajosa, decide iniciar sozinha uma longa jornada de volta para casa, emocionando todos que cruzam seu caminho. Cada medo que eu enfrentava me deixava um passo mais próxima do meu lugar no mundo. Já quem tá afim mesmo de um filme de terror, daqueles que não dá para assistir sozinho à noite, tem A Maldição da Freira. No outono de 1960, 2 padres são enviados pelo Vaticano para investigar um evento milagroso em um lar irlandês para mulheres órfãs, grávidas, solteiras ou com distúrbios mentais. Lá, eles encontram uma adolescente grávida com sinais de possessão demoníaca e acabam descobrindo algo terrível. Something going on in this house. Hello? Mas a super estreia desse final de semana, é claro que é o super aguardado filme da super heroína Capitã Marvel. Carol Danvers é uma agente da CIA que tem contato com uma raça alienígena e ganha poderes sobre-humanos. Entre eles estão a força fora do comum e a habilidade de voar. We need you. I'm not what you think I am. Quem acompanha a franquia de heróis da Marvel já pode correr para garantir seus ingressos. Quem também ainda não viu o Oscar de melhor animação Homem-Aranha no Aranhaverso e o Oscar de melhor filme Green Book ou Guia, as últimas sessões ainda estão rolando. Lá no site do Cinemark tem os horários desse e de todos os outros filmes que estão em cartaz. Acesse, compre seu ingresso, um bom filme e, por que não, um bom carnaval. Eu te vejo de novo na semana que vem. Tchau, tchau.